Meus amigos, eu gostaria de convidá-los para fazermos mais uma meditação na Palavra de Deus, na Bíblia, e depois fazermos oração. Antes, porém, eu queria informar a todos que a nossa igreja realiza cultos às quartas-feiras e aos domingos. E também eu queria pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você faça isso, dê o like e compartilhe com seus amigos. Eu agradeço de coração essa sua iniciativa, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Mas eu quero entrar agora no assunto da nossa meditação. Tem uma oração da Bíblia aqui muito interessante que eu queria ler agora rapidamente. Olha, no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 9, aqui fala de uma guerra que houve e que o rei orou a Deus e Deus deu vitória. Então diz aqui o texto: Zerá, o etíope, quer dizer, esse Zerá era o imperador da Etiópia naquela época e veio invadir a terra de Israel, né? Então, vamos lá. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. E então Asa, que era o rei de Jerusalém, saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. E então clamou Asa, o rei Asa, ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E então o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Até aqui, e o resto da história você pode ler depois. Olha, meus irmãos, meus amigos, a primeira coisa que eu queria frisar aqui é o seguinte: geralmente esses reis, quando saíram para a guerra, quase que era uma guerra entre deuses, vamos dizer assim, porque esses reis, eles faziam horóscopos e eles invocavam os seus deuses e eles vinham lutar contra o povo de Israel, dizendo que o Deus de Israel não era nada. Era um Deus, inclusive o fato do nosso Deus não ter imagens. Você não tem imagens de Deus. Deus é invisível. Deus, nós nunca vimos a Deus. Nós cremos num Deus invisível. Isso, para os pagãos, era uma coisa estranha. Eles achavam que o Deus de Israel era um Deus sem rosto, um Deus que não era Deus, pronto. E então eles vinham desafiar esse Deus. Eles que tinham seus ídolos, né? As suas grandes imagens de escultura, né? Então, a guerra, portanto, apresentava essa conotação religiosa, essa conotação espiritual. E então eles vinham desafiar o Deus de Israel. Vamos ver se esse Deus protege esse povo. E então vinham de encontro ao povo de Israel. E por isso é que Asa diz assim: no teu nome viemos contra esta multidão. O rei Asa invocou o Senhor, pediu misericórdia ao Senhor. Vocês já leram aqui comigo, os exércitos eram em número desigual. Aqui o versículo 8 diz que o rei Asa tinha um exército de 300 mil da tribo de Judá e 280 mil da tribo de Benjamim. Então eram só 580 mil homens. Aí o etíope veio com 1 milhão de homens e 300 carros. Então os meus irmãos estão vendo a desigualdade da batalha das tropas, né, que iam entrar em guerra. Então Asa clamou ao Senhor. E o que eu aprendo aqui é isso. Às vezes a gente vai enfrentar um problema difícil,
maior do que as nossas forças. Você sabe que quando eu faço as minhas orações, que eu estou numa situação difícil, eu digo exatamente essas palavras. Eu repito essas palavras do rei Asa. O rei Asa diz assim: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Tu fazes separação entre o poderoso e o fraco. E então, por isso, tu podes socorrer aquele que está em deficiência, em fraqueza, se ele confia em ti. Então, assim, eu tenho dito ao Senhor: Senhor, tu és Deus poderoso e não há poder maior, tu podes socorrer tanto o poderoso como o de nenhuma força. Então, nós estamos aqui sem forças, confiamos em ti, pedimos a tua misericórdia. Eu tenho orado a Deus nas minhas orações, eu cito essa colocação aqui do rei Asa. Então, eu queria só chamar a atenção dos meus amigos, dos meus irmãos. Vamos orar desse jeito. Vamos confiar no Senhor. Quando houver um problema superior às suas forças, não desanime, confie em Deus. Pior ainda, não blasfeme de Deus, não ofenda a Deus. Ao contrário, procure declarar o seu amor a Deus, a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, porque Deus, ele ouve as orações. Eu citei aqui outro dia, e eu quero repetir. Eu estava lendo ali no livro de Jó, o próprio Deus dizendo que Ele, Deus, socorre os próprios animais. Está lá o filhote da águia precisando de comida e a mãe não chega e o Senhor socorre o filhote da águia. O Senhor socorre o filhote, o leãozinho que está com fome e tal, e Deus socorre. Então, a Bíblia diz isso. O próprio Deus fala a Jó, né, dizendo: onde é que tu estavas quando eu socorria A, B, C e D? Assim, você teria que ler lá na Bíblia esse trecho. Pois bem, então assim, meus amigos e meus irmãos, vamos confiar no nosso Deus. Tá? Essa oração aqui do rei Asa, essa guerra aqui descrita em, olha só, 1, 2, 3, 4 versículos, né? Uma guerra terrível de 1 milhão de homens contra 580 israelitas, né? E Deus deu a vitória aos israelitas, porque o rei Asa confiou no Senhor, clamou ao Senhor. Amém, meus amigos? Amém, meus irmãos? Vamos fazer assim. Agora é chegada a hora da oração. Qual é o seu problema? Vamos colocar diante do Senhor. Inclusive, nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos pessoas conhecidas que estão sofrendo com a pandemia. Vamos colocar este assunto diante do Senhor. O Senhor conhece as necessidades especificamente, né? Ele conhece. E ainda vou dizer uma coisa para os meus amigos, meus irmãos. Às vezes o parente nosso já solucionou o problema. E aí a tendência nossa é esquecer dos outros. Não vamos esquecer dos outros. O nosso parente, o nosso amigo, a pessoa próxima de nós está bem. Mas acontece que há centenas, há milhares e milhares, por todo o Brasil, que estão sofrendo, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, não é? Temos os nossos amigos, que são os médicos, as enfermeiras, os assistentes. Um dos nossos pastores sofreu o problema da Covid e ele, quando ora por esse assunto, ele sempre cita os maqueiros, o pessoal da maca, que carrega a maca. Interessante. Vamos orar também pelos maqueiros, né, que carregam os doentes, os enfermos nas macas. Esses homens, essas mulheres, essas pessoas precisam das nossas orações. Então agora, sem mais demora, vamos pedir que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em tua santa presença. E eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que assim como o Senhor socorreu o rei Asa, que estava travando uma guerra, 1 milhão de homens para destruir
a cidade de Jerusalém e o reino de Judá. Então, Pai, ele clamou e tu deste vitória a ele. Então, da mesma forma, nós clamamos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda vitórias. Nós temos um grande inimigo neste momento, que se chama a pandemia do coronavírus. Ó Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que esse inimigo seja derrotado. Ó Pai, derrota o vírus do corona, o Covid-19. Põe a tua mão, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir pelos que estão enfermos nos hospitais. Cura, meu Deus. E agora eu quero, por extensão, dizer, não só os vitimados pelo coronavírus, mas todos os enfermos, com todos os outros tipos de doenças e de enfermidades. Pessoas que estão doentes em casa ou doentes nos hospitais. Põe a tua mão, meu Deus. Eu quero também pedir pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos profissionais de saúde, todos os que trabalham ali, e os maqueiros também, como o nosso pastor pede. Ó Pai, eu quero pedir por todos, meu Deus, em nome de Jesus. Tu sabes o que precisa acontecer. Portanto, ouve a minha oração, ouve a minha súplica, meu Deus, pois eu a faço com fé, crendo no teu poder, confiando no teu poder. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Que bom estarmos juntos para orar ao Senhor. Olha, amanhã nós vamos continuar. Vamos examinar algumas orações da Bíblia durante esta semana, né? Vamos fazer isso e vamos nos inspirar para nós orarmos apoiados na palavra, né? Porque o nosso Deus é aquilo que a Bíblia diz, né? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O Deus que operava no passado, ele opera nos dias de hoje. Então vamos confiar no Senhor, vamos fazer isso e que o nome do Senhor seja glorificado. Amigos e irmãos, até amanhã, até a próxima vez, até novamente nos encontrarmos, né? E que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.